Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo no Instagram e no Facebook. Eu posto notícias diárias lá, sempre trazendo e sempre tentando agregar algum conteúdo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre loan offshore. O que é uma loan offshore? Para que ela é utilizada e quando eu devo utilizar? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Patrick, tenho mais de 14 anos de experiência no mercado bancário. Já passei por alguns dos principais bancos internacionais que estão aqui no Brasil. E eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje sobre a loan offshore. A gente já vem falando, né, num histórico de vídeos aí sobre financiamentos, né? Por que eu devo fazer um financiamento? Por que um financiamento é bom? Por que ele é ruim, né? Por que eu devo financiar um imobilizado, né? E no nosso último vídeo eu finalizei ele falando sobre a questão das offshores andarem com as próprias pernas. A gente estava falando ali sobre a questão de maquinário, sobre a questão de equipamento, então que esse equipamento precisa se bancar, que esse equipamento precisa ter a sua própria renda, né? Gerar o seu próprio lucro para poder pagar um financiamento, né? E aí eu entrei em tudo isso por quê? Porque eu estava falando em não desprender recursos de caixa para um imobilizado. Isso se aplica também a filiais, né? Eu não estou falando de filiais locais, aqui eu estou falando de filiais offshore, filiais que estão fora do país. Então, Patrick, quando eu quiser abrir, né, ou se eu tenho uma filial que está fora do Brasil, isso nada mais é do que uma filial offshore. E se eu estou montando essa filial, muitas vezes ela não tem uma condição financeira muito boa, ou ela não tem um rating muito bom fora do Brasil, junto às instituições financeiras lá no exterior, e muitas vezes é difícil ela conseguir a captação de um recurso. Então, na grande maioria, a matriz precisa bancar, né, um período ou um determinado recurso para que essa filial ande com as próprias pernas, para que ela comece, né, a engrenar ali e futuramente tenha suas condições de buscar financiamentos e tudo mais. Para apoiar isso, existe uma linha de financiamento que se chama loan offshore. Tá? O que a loan offshore faz? A loan offshore, ela nada mais é do que um empréstimo que uma instituição financeira faz aqui no Brasil para a filial que está lá fora. Então, o Patrick tem uma empresa aqui e montou uma filial lá. Eu busco uma instituição financeira, eu, matriz aqui, busco uma instituição financeira para conceder um empréstimo para a minha filial. Qual que é a grande questão aqui, Patrick? Por que você está falando isso se a gente está falando de a filial andar com as próprias pernas? O que eu estou trazendo para vocês aqui é o seguinte: numa loan offshore, o empréstimo é para filial, não é um empréstimo para a matriz mandar o recurso para a filial. Então, a matriz busca uma instituição financeira aqui no Brasil e essa instituição concede um empréstimo diretamente para a filial, através de um aval que a própria matriz dá para ela aqui no Brasil, né? Então, a matriz aqui no Brasil é a garantia desse financiamento. Qual que é a grande questão e por que isso pode ser um apoio, tá? Quando a instituição financeira for analisar as condições de pagamento, as capacidades de pagamento, a instituição financeira não vai analisar somente a capacidade de pagamento da filial, mas vai analisar também a da matriz. Por quê? Porque a matriz é a principal garantidora dessa operação. Então, a matriz está dando um aval, o banco vai analisar, obviamente, a capacidade da filial, mas vai analisar principalmente a capacidade da matriz. Nesses casos, a matriz concede um aval ou concede uma garantia para um financiamento que é da filial. Isso traz o quê? Uma independência para a filial. Por quê? Porque a filial precisa andar com as próprias pernas, então ela vai receber esse recurso para poder produzir, vender, o que ela tiver que fazer, gerar recursos e pagar essa linha de financiamento. Então, a matriz aqui simplesmente vai apoiar na captação de um financiamento, mas sem a necessidade de ter custos maiores aqui. Então, sem ter a necessidade de emitir uma garantia internacional, nem nada assim. Então, isso é uma loan offshore, tá? Onde uma instituição financeira local realiza um empréstimo para uma filial offshore, né, uma filial que está fora do Brasil, e considera aqui as condições de pagamento da matriz.
Então, quem garante essa operação para a instituição financeira é a matriz. A matriz vai lá e fala assim, instituição financeira, concede um empréstimo lá para a minha filial, se ela não pagar, eu te pago. Nada mais é do que a instituição financeira analisar a condição de pagamento, a capacidade de pagamento da matriz, mas o empréstimo, né, a dívida efetivamente, fica em nome da filial. Isso faz com que a filial ande com as próprias pernas e traz uma maior independência para essa filial também. É mesmo, é? Beleza, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento para vocês. Se agregou, deixa um like. Se ficou com dúvida, se tem sugestão de algum vídeo, deixa nos comentários, porque muitas vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de algum outro inscrito. E por que não essa dúvida virar um vídeo? Beleza? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau!